voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, a pílula anticâncer e toda a sua polêmica. Doutora André, desculpa, eu te cortei falando sobre o rigor do método científico. Olha, de cada 100 moléculas que produzem algum efeito em tubos de ensaio, como a fosfatanolamina, apenas uma, na realidade, demonstra eficiência ao final dos testes. Rapidamente, o que são esses testes? A primeira fase é realmente o que foi feito, é dentro do tubo de ensaio. Então, se dentro do tubo de ensaio essa substância produz regressão, morte das células tumorais, então depois é feito um estudo em animais, geralmente ratos. Aí, nesse particular, estuda-se principalmente também, além da eficácia, a toxicidade. Sim. Já começa a toxicidade animal, toxicologia animal. Se realmente o efeito é comprovado, aí passa-se para os estudos em seres humanos. São 3 fases, basicamente. A fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1, geralmente você pega pacientes já realmente terminais, usa num número pequeno, em torno de 20, no máximo 30 pacientes, e você vai achar a maior... Com toda a ética implicada no processo? Isso implica num consentimento que é inclusive assinado pelo paciente, passa pelo rigor de uma comissão de ética, pela CONEP, inclusive a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Sim. Então, na fase 1, você vai achar a melhor dose possível que ofereça a menor toxicidade. Uma vez que você encontra essa dose, você passa para a fase 2, que geralmente já é um número maior, em torno de 100, 120 pacientes. E se realmente, nesses pacientes, a droga apresentou o benefício que se imaginou, passa-se então para a fase 3. A fase 3 é fundamental. Por quê? Porque você compara aquele produto com o placebo. Sim. Então, o médico que está oferecendo o produto não sabe qual produto é, se é o placebo, ou se é o medicamento, ou se é o que você está pesquisando, e muito menos o paciente. Por quê? Porque o efeito placebo, ele pode eventualmente ser benéfico. Isso é muito bem documentado. Então, tem gente que melhora a dor de cabeça com placebo, tem gente que melhora o apetite com placebo, tem gente que melhora a disposição geral com placebo, né? Então, nós temos que ter certeza que realmente o medicamento é efetivo e também que ele tem uma toxicidade tolerável e aceitável. Por isso, então, todos os produtos passam por essas fases todas. E uma vez que documenta-se o benefício, ele passa, então, a ser comercializado e distribuído, etc. O que aconteceu com a fosfatanolamina, na minha opinião, acho que os outros também, o doutor Amante sabe muito bem disso, houve um privilégio. Na realidade, ela não passou por essas fases. Ela saiu do tubo de ensaio e passou a ser distribuída. Doutor Amante, atribuir a que esse fato todo? Eu acho que a divulgação pela mídia, né, contribuiu muito para isso, porque é um momento que a família, o paciente, muito difícil para o paciente. O que é mais grave é que todos nós que temos a nossa prática clínica, nós sabemos que é hábito do paciente, e todos os pacientes, eu acho que no mundo inteiro, fazer opção por tratamentos alternativos durante o tratamento específico da doença. Você tem um tratamento que você considera efetivo para a doença e vai oferecer a esse paciente um tratamento efetivo. Na minha vida profissional, assim como a doutora André, seguramente ele viu os pacientes fazerem várias opções de uso de substâncias alternativas, mas nunca abandonaram o tratamento efetivo e que comprovadamente é eficaz na doença dele. E o que nós presenciamos? Uma grande demanda, foi quase que um efeito manada, correndo atrás da fosfatanolamina com a intenção de abandonar o tratamento efetivo, sabidamente efetivo. Isso é muito grave, porque isso certamente trouxe e vai trazer muito prejuízo para muitos pacientes. Doutora Carla, quais os dispositivos que a sociedade civil organizada tem para poder proteger disso tudo? Bom, nós temos, em primeiro lugar, órgãos de proteção da população em relação a drogas que possam ser nocivas à sua saúde. Então, a nossa legislação, ela dispõe que uma droga, para ser colocada no mercado e amplamente disponibilizada, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. E a Anvisa, ela já tradicionalmente, ela tem uma postura em relação às drogas antineoplásicas, anticâncer, de exigência estrita das testagens, como o doutor André falou, justamente para que se evite a dispensação numa população, seja de uma droga que possa eventualmente piorar um quadro, porque a gente não tem ainda segurança nem para dizer que ela não faz mal, como tantas pessoas têm dito, e ao mesmo tempo, o fato de se vender uma esperança para a população, de dizer que a gente tem escutado falar na palavra cura do câncer, genericamente, essa venda de uma esperança, ela também
punível, inclusive, juridicamente, porque você gera um transtorno, um sofrimento para aqueles pacientes. Nós estamos falando aqui de um grande ganho histórico de pacientes, que é participar de tratamentos eventualmente experimentais, com todo o controle possível e com toda a informação possível. E que nós estamos, de uma certa forma, jogando por terra, porque a partir de informações equivocadas, pessoas estão sendo jogadas em tratamentos experimentais sem estarem preparadas para os efeitos desses tratamentos. Sabe o que me soa, doutora Amanda, doutora Carla, doutor André? É que precisamos de uma mudança que é uma mudança geral do sistema, que começa na prevenção, que começa na educação, na prevenção ao tabagismo, hábitos saudáveis, educação, e isso precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa de investimento. Como problemas complexos para alguns políticos resolve-se simplesmente com uma canetada, eu faço algo desse tipo e não partilho da população com você que está aí no hospital agora, com o seu pai doente, da nova tendência, porque a nova tendência, doutora Amanda, não é essa, não é essa de uma pílula que resolve como Midas, como um toque mágico esse processo todo, né? Exatamente. O que a gente vê na história natural da oncologia é a gente tratar as doenças como elas realmente são. O que significa isso? Quando nós começamos a tratar alguns anos o câncer de mama, a gente tratava o câncer de mama como uma doença única. Tratava como se fosse receita de bolo. E a gente sabe hoje que dentro do câncer de mama existem diversos subtipos específicos e com esses subtipos específicos vão ser abordados e recebem uma terapêutica personalizada e individualizada. E isso está ocorrendo para diversos cânceres, como o câncer de pulmão, o câncer de intestino grosso. Cada vez mais a gente personaliza qual a medicação que vai ser eficaz para aquele paciente, que tem menos efeito colateral, menos toxicidade, ou seja, não existe uma substância única que vai tratar todos os cânceres, ou seja, vai completamente contra tudo da evolução. Doutor André, a gente tem falado também muito sobre desenvolvimento de vírus que farão esse tipo de nanotecnologia. A gente tem falado de outro tipo de caminho para se tratar dessa... Hoje a gente sabe o seguinte, o câncer é uma doença do DNA, é uma doença dos genes. Existem genes que regulam o crescimento celular. E por razões ou hereditárias ou adquiridas, como você falou, cigarro, exposição à luz solar, má alimentação, obesidade, sedentarismo, esses genes eles se desregulam. E a partir daí a célula ela perde a capacidade de se auto-regular no sentido do seu crescimento. Então, tudo que se faz a partir daí, o Amanda disse muito bem, é personalizar, ou seja, cada tumor tem um gene específico que está desarranjado. Então, você vai tentar reverter aquele desarranjo especificamente para aquela assinatura genética. Cada tumor tem a sua assinatura genética. Então, os vírus, por exemplo, você disse muito bem, eles são muitas vezes vetores para levar até o DNA a alteração que você quer que ocorra ali para que aquela célula volte a se autorregular. Né? Agora, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, eu vivi, o Armando com certeza também viveu, na década de 90, nós tivemos uma situação muito semelhante. Nós vivemos o boom da cartilagem de tubarão. Sim. Apareceram vários relatos na literatura que cartilagem de tubarão curaria câncer. Inclusive, eu me lembro que os pacientes mandavam e-mails, na época não existia rede social, mostrando antes e depois. Então, tinha lá uma fotografia de um tumor no pulmão, depois o sujeito tomou a cartilagem e aquele tumor diminuiu. E aquilo virou uma bagunça e todo mundo queria cartilagem, mesmo processo. Até que o FDA resolveu autorizar estudos com a cartilagem na população norte-americana. Então foram feitos os estudos e se comprovou que não havia nenhum efeito antitumoral. Mas, isso aqui é importante, não se mostrou tóxico. O produto não se mostrou tóxico. Então o que o FDA fez? Ele passou então a regulamentar da seguinte forma: aquilo vai ser então um suplemento alimentar, quem quiser fazer uso, pode fazer, mas não tem atividade antitumoral. Ficou muito bem definido. Agora, o que está acontecendo? Diante desses estudos inicialmente negativos, esse estudo de química, o Ministério da Saúde está pensando em liberar a fosfatanolamina também como suplemento. Mas aí tem um risco que o Amanda chamou atenção e a doutora Carla também chamou atenção. Nós não temos estudos de toxicologia. Eu não sei se esse produto não é tóxico. Pode ser que sim. Né? Doutora Carla, eu vou te pedir só um tempo, porque quando o doutor André coloca a explicação
do câncer em si como algo que desregula a estrutura de crescimento das células, eu acho que essa discussão também diz da nossa sociedade. Tem alguma coisa desregulada também. Vamos, no próximo bloco, dizer disso. Vamos para um breve intervalo. Fique conosco, até daqui a pouco.